Abra a sua Bíblia no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9. Capítulo 7, versículo de número 9 em diante, nós vamos ler para a nossa meditação nessa noite. Aí quem está aí atrás, está ouvindo? Vira todos para trás, fala assim: ó, o Senhor vai te abençoar. Toma posse da tua bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler junto, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações o que o ama e guarda os seus mandamentos, e dá pago em sua face a qualquer dos que o aborrece, fazendo perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagarás. Guarda, pois, os mandamentos e estatutos e os juízes que hoje mando fazer. Será, pois, que, se ouvindo este juiz, os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. A igreja pode assentar, em nome do Senhor Jesus. O nosso tema da nossa mensagem, irmão, é polêmico no dia de hoje. Por que é muito polêmico no dia de hoje, em pleno século 21? É ser fiel. E o nosso tema hoje, da nossa mensagem, é fidelidade. Por quê? Porque Deus é fiel. Jesus disse assim: sede santo como eu sou santo. Porque sem santificação não pode agradar a Deus, sem santificação. Então o que é santo? O que é ser santo? Então vou pegar a fotografia e colocar lá na parede e ficar adorando aquela fotografia simplesmente de uma pessoa, achando que aquela pessoa é santo. Está dando para entender um pouco, irmão, da introdução da mensagem? Ser santo é separar do pecado, separar das coisas ruins deste mundo, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da iniquidade. Separar disso para servir totalmente a Deus, sem reserva. Ah, não, eu sou um bocadinho de Deus, mas eu sou um bocadinho do mundo. Se não me falha na memória aqui, Números 23, quando Balaão, todo mundo conhece, o profeta, é aquele que a mula falou com ele, que ele estava em desobediência a Deus, então a própria mula falou com ele. E Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele disse assim: como eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Parece que é 23, mas não quero entrar nesse detalhe. Esse não é o top da mensagem nessa noite. É fidelidade. É fidelidade com Deus. Porque tudo isso que nós lemos aqui, irmãos, nós temos que guardar. Nós temos que obedecer. Porque não é mandamento de homem.
não é mandamento de um papa, não é mandamento de um bispo, não é mandamento de um padre, não é mandamento de pastor, não é mandamento meu, não é mandamento do pastor Moisés, é mandamento de Deus, o Deus vivo, esse que está presente nesse lugar, o Deus vivo, o Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. Agora vai depender da minha vida e da sua vida, do meu procedimento, da minha obediência, da minha fidelidade, vai depender do meu amor para com Deus, vai depender de mim, não é de Deus. Não depende de Deus, depende da igreja, de mim e de você, individual. O coletivo é bom, mas que o mais importante é o individual, eu com Deus, você com Deus, porque muitas vezes nós olhamos na aparência, e Deus não olha pela aparência. Deus sonda o coração da pessoa. Então nós vemos aqui, vamos falar de fidelidade. Fidelidade em primeiro lugar com Deus, porque quando a pessoa tem fidelidade com Deus, ele é fiel com a esposa, ele é fiel com o irmão, ele é fiel com as dívidas, com as contas, ele é fiel com tudo. Porque não pode estar dividido com as coisas, tem que ser fiel. E hoje é o que a gente mais vê na face da terra, é infidelidade. Toda a face da terra, não é só no Brasil. A pessoa promete uma coisa, não faz. Você faz o bem para uma pessoa, a pessoa te paga com mal, a pessoa estará atrás de você te punhalando por trás. É verdade ou não é? Quantos aqui têm testemunho disso? Quantos já passaram por isso? Eu já passei. Então é difícil falar nisso no dia de hoje, porque o mundo está caminhando para o abismo, e Jesus está voltando. Aquele que é santo santifica, mas ainda o imundo será mais imundo ainda. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. E a salvação era ter um preço alto. Se fosse ouro, se fosse prata, não, que comprasse a salvação. Mas não é. É um sangue que foi derramado lá na cruz por mim e por você. Então nós temos que ser fiel a Jesus Cristo, os mandamentos deles, observar os mandamentos, o que pode, o que não pode, o que se deve ser feito, o que não deve. Fidelidade do crente para com Deus. Os crentes nós temos que ser fiel para com Deus, em justiça e em verdade, ser fiel com sinceridade, ser fiel uns com os outros. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que diz assim: que os homens nos consideram como ministro de Cristo,
e mordomos dos ministérios de Deus. O 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quando eu aponto um dedo para a igreja, eu tenho 4 dedos apontando para mim. Então Paulo está dizendo isso. Então cada um de nós temos que considerar os outros como dispenseiro de Cristo. O ministério de Jesus, o ministério é cada um respeitando uns aos outros. Como eu me alegro, porque Deus tem levantado homens e mulheres de Deus aqui para subir aqui nesse púlpito. Deus tem levantado, e isso me alegra, porque eu não sei se daqui mais poucos meses, ou dias, ou anos, eu ainda posso ter condições de subir aqui essas 3 escadinhas, para subir aqui nesse lugar santo, esse lugar que a gente não pode subir aqui de qualquer maneira aqui em cima. Eu aprendi isso, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar do Deus vivo, para falar de um que morreu na cruz por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele falou isso, mas ele diz: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Por isso que ele diz que ninguém julgava ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 28, diz assim: examina o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, você tem que examinar você. Nós temos que examinar cada um de nós. Não eu examinar você, não eu julgar você, e nem você me julgar, mas examina cada um de vós mesmo, e come e bebe do corpo do Senhor Jesus Cristo. Se não faz na memória, umas 28, estou estando assim, mas mais ou menos 28, 29. Por quê? Por que ele fala assim? Porque a pessoa, o homem, a mulher que comer do corpo do Senhor Jesus Cristo, ou beber do sangue de Jesus indignamente, será culpado, será réu. Ali, está ali, ó. Ah, não é o reto. Vamos parar por aí, está na benção. A igreja está entendendo, irmãos? O apóstolo Paulo, todo mundo quer ser apóstolo Paulo, né? Um homem abençoado, um homem que foi levado até o 3º céu, um homem que viu coisas inefáveis que não poderia contar para ninguém. Todo mundo quer ser o apóstolo Paulo, eu tenho certeza. Mas ninguém quer levar 40 chibatadas. Ninguém quer levar chibatada. Eu sigo a Jesus, mas eu quero ficar na minha, enquanto nada está me incomodando.
enquanto está tudo bem comigo, não está tudo bem com nós não, irmãos. Porque Romano 12:2 fala para não conformar com este mundo, mas procurar transformar. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos conformar com esse mundo. Muito bem. Eu poderia, irmãos, depois eu vou ler esse versículo aqui. Eu poderia mostrar para a igreja, mas eu não vou mostrar uma coisa que eu não tenho que mostrar para a igreja o que eu sei não, tá, irmãos? Eu tenho que pregar e viver, não viver e pregar. Eu tenho que pregar e viver a palavra de Deus. Pregar e viver a palavra de Deus é a missão do crente fiel, que a igreja tem que ser a Deus. Dá um bom testemunho lá fora. Eu vejo hoje, irmão, às vezes a gente, sem querer, a gente liga a televisão e passa. Às vezes o pregador vai para lá, vem para cá, aí aquela luz vai acompanhando ele, vai mostrando com coisa que ele está atraindo, irmãos, a igreja para ele, com coisa que ele é uma celebridade de púlpito. Deus não precisa de celebridade de púlpito não, irmãos. Deus precisa de homens fiéis, pessoas verdadeiras, pessoa que não mente, pessoa que ama, pessoa que perdoa. Essa é a igreja que Jesus vai buscar, irmãos. Quanto eu preciso melhorar na minha vida, irmão. Quanto nós precisamos melhorar na nossa vida. Não é ser celebridade. Há muitos anos, eu estava pregando lá no Bonfim. Era até um culto de quarta-feira. Aí eu pregando, irmão, você quer que eu te fale uma coisa? Me perdoa, tá? Mas eu detesto quando eu estou pregando que a pessoa está conversando. Eu às vezes sempre gostei de ficar sozinho mais longe para a pessoa não conversar comigo. O horário da pregação, irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para a igreja. O horário da pregação não é hora de conversar, de bater papo. Vou até usar um termo aqui, desculpa, tá? Lá fora, mas nós não somos assim não, tá, irmão? Nada de nós. Longe de nós gloriar, a não ser na cruz de Cristo, a qual nós estamos crucificados para este mundo e o mundo crucificado para nós. Nada disso. Esse é pôr a fofoca em ordem. É o ímpio lá fora, tá, irmão? Nós não temos isso não. Mas na hora de pregação, aí tinha dois jovens lá conversando no banco. Eu fiz assim para eles. Se você está à procura de celebridade, eu não sei se tem alguém aqui que estava naquele dia, foi numa quarta-feira. Se você está à procura de celebridade, meu jovem, vai lá para a Globo. Lá você vai encontrar muita celebridade. Mas aqui, você vai encontrar a palavra de Deus. Você veio para ouvir, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com vocês, convosco. E eu sou assim, irmãos. Eu sou assim. Deus não quer muita coisa, não. Deus quer simplicidade naquilo que a gente faz. Eu não vou entrar numa área porque eu não tenho ensino médio, eu não tenho ensino fundamental, eu não tenho doutorado, eu não sou nada disso.
Agora eu entro na palavra de Deus. E eu lhe peço, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito Santo está falando para nós, porque Ele está preparando a igreja. Amém, irmãos? Ele está preparando a igreja. Eu não vejo um glória a Deus aqui. Jesus, tem misericórdia, dá um glória a Deus, irmãos. Jesus está preparando a igreja. O Espírito Santo vai entregar a igreja a Jesus. É breve, não vai demorar não. É hoje. A nossa pregação, irmão, não consistirá em pregação humana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Preste atenção. E a minha palavra, e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui não é lugar de celebridade não, irmão. Aqui é lugar de nós colocar. Não vou coisa não, senão depois eu vou levar meia hora a agachar. Mas é de pôr a boca no pó, é lamber o pó. E o patamar, o degrau mais alto que nós podemos subir. É os pés de Jesus, é nos 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 pés de Jesus. É Ele que é digno de toda honra, não é nós. A nossa palavra não consistirão em sabedoria humana, mas do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque nós não sejamos capazes de coisa alguma na nossa vida. Mas é Deus, nós atribuímos tudo a Deus vivo, tudo a Deus, porque tudo vem dele, porque sem ele nada pode fazer. 2 Coríntios 3:5. Deus seja louvado, Ele está aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa capacidade é de Deus. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, porque a minha capacidade, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela não é do ensino fundamental, ela não é do ensino doutorado, ela não é nada, mas ela é do Espírito Santo que vem na nossa vida, para nós subir aqui nesse lugar, para nós não querer atrair a igreja para nós, mas sim para Jesus. Deus seja louvado. A nossa sabedoria vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, Ele não dá só um não, que Ele não tem acepção de pessoa, Ele não faz acepção de pessoa, que a todo Ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e seria dado. É de Deus.
Evangelho de São João 5, 15 e 5, Jesus diz: sem mim, nada podereis fazer. Nada podereis fazer sem Jesus. Tem muitos buscando sabedoria. Mas fulano ele é muito intelecto, ele fala muito bem. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio deste mundo. Glória a Deus se a pessoa sabe, irmãos. Eu às vezes, não vou falar que eu tenho inveja não, mas eu não tive a oportunidade de ter um estudo na minha vida. Eu não pude porque com 8 anos de idade eu já estava com enxada na mão, com a foice na mão, eu já estava trabalhando, eu não tive oportunidade. Eu queria sim ter, mas não tive, não pude. É muito bonito, mas não apoie nisso para fazer a obra de Deus. Dobra o joelho, lambe o pó da terra, ora, jejuma. Vai fazer a obra de Deus, quebra a carne. Tira a concupiscência da carne, que é o desejo exagerado deste mundo, que oferece prazeres, que oferece coisas aparentemente bonitas, mas ao fim é fim de morte. Mostra bonita, mas não é bonita. Mostra bonita aqui, mas o inferno é feio. É aonde há choro, ranger de dente, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. O mundo é bonito, é atraente. Jesus disse assim: Pai, eu não oro que tire-eis do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, mas livre do mal. A oração que Jesus fez por nós. Jeremias 5, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Tudo que você faz, irmão, o dom que você faz, foi Deus que deu. Jeremias 1,5, Deus fala com Jeremias antes que você formasse, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Amém, irmãos? Irmãos, lá nem gosto de falar onde é que era não, tá? Lá Deus já estava olhando aqui o irmão Antônio, lá no ventre da mãe dele, da minha mãe, que converteu com 80 anos de idade, que tirou a porção de estátua, de escultura, que se trata de imagem, encheu os 2 sacos e converteu ao Senhor Jesus. Aos 80 anos parou de fumar cachimbo, que fumava desde de 8 anos de idade, para a glória de Deus, está com o Senhor. Eu lá no ventre dele, lá no meio daquele mato, lá, Deus já sabia. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tem profeta aqui nessa noite, irmão? Tem profeta aqui? Levanta a mão. Você é profetisa, você é profeta do Senhor, irmãos. Todo aquele que prega Jesus, irmão, é profeta. Jesus não falou ser santo como eu sou santo. Jesus não diz: aqueles que creem em mim farão minhas obras, e obras maiores ainda farão. Jesus não disse isso. Então ele era profeta, nós também somos profeta. Nós anunciamos profecia, nós falamos com a pessoa, converte ao Evangelho. Nós pregamos o Evangelho da boas novas, da boa notícia. Converte, porque se você não converter, você vai perder a sua salvação. Isso é profetizando para a pessoa, irmãos.
Não sabe se é 50, daqui 50, 30 ou 100 anos, mas é uma profecia. Porque verdadeiramente é a palavra que disse isso. Não é de nós mesmos. Muito bem. Servir ao Senhor com sinceridade. A palavra, irmão, fiel, ela tem duas traduções. Ela pode ser leal também. Ela pode ser fiel e leal, que é a mesma coisa. Então o que nós vemos aqui, vários homens fiel. Josué, eu vou falar de Josué, mas eu não estou, para mim não pecar aqui, não vou falar, eu não me lembro de tudo. Mas Josué, ele foi fiel. Moisés foi fiel. Então, muitos homens de Deus foram fiel a Deus. Mas porém algum foi mais, vamos dizer assim, taxativo, mais enérgico, ou mais pesado naquilo que ele fala com seus, numa pregação ou numa reunião. Tem pessoa que é mais maleável, não tem? Então Josué é o tipo dessa fidelidade. Por isso que ele chegou à terra prometida. Por isso que ele e Caleb, os outros que foram ver Canaã, olhavam lá, viam os gigantes e tiveram medo. Olha, a terra é boa, a terra tem caixa de uva que 2 homens para carregar, a terra é boa, mas lá tem gigante. Lá tem os Anaques, que é homem de 2 metros, quase 3 metros de altura. Mas acontece, irmão, quando nós demos legalidade para o inimigo, nós vemos um inimigo maior na nossa vida do que Deus. Nós tiramos os atributos de Deus, o poder de Deus, e colocamos na mão do adversário. Então eles viram, mas Josué não. Josué não viu assim. Josué e Caleb não viu assim. Quando o gigante olhava para Israel, falava assim, eles é como gafanhoto. E gafanhoto naquela época, eles comiam gafanhoto igual João Batista, alimentavam de gafanhoto no deserto. Aí eles viam o Israel, aí assim que o inimigo vê nós, quando nós tememos as coisas que vai acontecer na nossa vida, eles vê nós, o inimigo vê nós como um gafanhoto. E assim o israelita via eles, que não podia vencer, eles eram gigantes. Nós temos que ver Jesus como alvo, o Deus Todo-Poderoso como o nosso general. Mas não é isso que eu quero entrar em Josué 24:15. Não, 14 primeiro. Josué faz um convite ao povo, irmãos. Um convite não, uma intimação. Convite, se a pessoa quiser ir, a pessoa vai. Não é assim que funciona? Mas quando é uma intimação, é para ser cumprido. 24, Josué 24:14. Diz assim, vai prestando atenção no que eu vou ler aqui, irmão. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Isso vai fazer a diferença no dia de amanhã, na nossa vida. Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Assim que tem que servir o Senhor, irmãos. Assim que nós temos que servir o Senhor. E aí fazia deitar fora os deuses
aos quais serviram, vou te explicar isso, vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Que eu falei aqui, vamos numa parada aqui, tem mais aqui para completar, mas eu vou fazer uma parada aqui. Sabe por quê, irmãos? Depois que o povo do Egito, presta atenção, depois que o povo do Egito, eles saíram do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, ele estava no deserto, Deus, irmão, Deus mandava de dia uma coluna de nuvem para o sol não queimar eles, e de noite uma coluna de fogo para guiar eles, para não se perder. Deus mandava o maná para eles alimentar. E eles depois sabe o que eles fizeram? Você sabe. Eles fizeram um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo capítulo 20. Não tem aqui não, versículo 20. Acho que é lá para os 14 mais ou menos. Quer ver? Nós podemos até ver isso aqui, vamos ver para nós confirmar. Depois que eles viram tanto milagres de Deus, isso está acontecendo no dia de hoje, tá, pastor Moisés? Depois da pessoa ver tanto milagre, tanta coisa, tanto prodígio, tanta coisa que Deus fez na vida, a pessoa deixa Deus. Assim aconteceu com eles. Êxodo 20, tem aí? Êxodo 20, me parece que é do 10 aí adiante. Deixa eu ver que coisa. Que eles fez o bezerro de ouro. Não, acho que é no 32 que eles fez o bezerro de ouro. É no 32. Vamos deixar essa parte, amado. Vamos deixar essa parte. Aí eles fez o bezerro de ouro e falou assim: ó, este Moisés que subiu no monte, não é você não, tá, pastor Moisés? Você subiu e desceu, nós subimos várias vezes no monte e descemos. Esse Moisés que subiu no monte, ele não vai voltar mais. Façamos nós um Deus que vai adiante de nós e diz que foi Ele que tirou nós do Egito. Aí está falando para eles não fazer. Josué está falando: você não faz o que fez os vossos pais lá antes lá do Rio Jordão, não, que viu tudo que Deus fez e depois blasfemou contra Deus. Aí ele continua falando aqui. O que ele continua dizendo aqui no 15? Isso aqui é que eu gosto, irmão. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por isso aqui, irmãos. Tem hora que o cristão tem que fazer decisão, amém, irmãos? Tem que escolher, tem que decidir na nossa vida. Se nós queremos entrar na Nova Jerusalém Celestial, nós temos que tomar decisão. Então Josué reuniu todo aquele povo, e aí disse assim: ó, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, que é o Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, não abre mão não. Atos 16, 31, não abre mão. Ele diz assim: porém, bate assim você, faz assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, profetiza. Diabo, você não tem vez sobre aquele filho, sobre aquele esposo, sobre aquele neto, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus manda, irmãos. Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus manda nós fazer escolha, irmãos. Se nós escolhermos, nós temos que servir com sinceridade, com integridade, em verdade, em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Temos que servir ao Senhor. Temos que fazer escolha. O mundo é atraente, mas isso não me atrai, diabo. Eu não sou deste mundo. Jesus disse que ia preparar morada. Eu não sou deste mundo. Eu estou aqui, mas você não vai tocar na minha família. Tem que escolher. Tem que fazer escolha. Tem pessoa querendo caminhar andar em dois caminhos, navegar em dois navios. Nós somos individual, nós somos para ocupar um espaço só. E esse espaço é o espaço que Deus nos escolheu para ocupar. Este caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva, Ele é tudo. Ele é o sol, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele disse em Isaías 1,19, Ele diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e ouvir a Deus. Quando está falando melhor, não é comida, não é churrasco de picanha, não é nada, é de prazer, é de regozijar, a boca cheia, a boca fala o que o coração está cheio, e a boca fala de Deus. Há bens da nossa boca, não é comida. Isso também pode ser incluído. Porque o salmista diz: fui moço, agora fui jovem. Como é que ele diz assim? Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Livre-arbítrio de escolha. Jaremos servir ao Senhor com sinceridade. E tem que escolher. O 16, Josué 24:16. Você aceita água? Desculpa, tá? A gente vai falando, a boca vai ficando ressecada. Josué 24:16 diz assim: então respondeu o povo. Então respondeu o povo e disse. Ele falou alguma coisa, né? O povo falou alguma coisa e disse: nunca nos aconteça que deixaremos, vai prestando atenção, esse voto é com Deus, esse voto está lá onde nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, 10 e 11, parece 12 que nós lemos. É isso aqui, tá, irmãos? Isso aqui é o contexto de lá que nós lemos. Nunca nós aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Para servir a outros deuses. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. É fidelidade, tá, irmão? E nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Solteirinho. Então eles estão lembrando, irmãos. Pessoal, Deus é fiel, Deus fez compromisso, mas eu também vou ser fiel. Eu também vou cumprir os mandamentos. Eu também vou ser fiel a Deus. Eu também não vou deixar Deus, porque é dele que veio o socorro. É ele que nos deu água no deserto. É ele que mandou o maná descer do céu e nos alimentou.
É Ele que mandou as pragas para que Faraó a deixasse nós sair. Eles começaram a lembrar, irmãos. Falaram, não, eu não vou deixar Deus. Irmão, isso aqui, irmão, eu tô renovando o meu concerto com Deus, irmão. Você recebe isso como suficiente, exclusivo, salvador da sua vida, e ó, mão na nuca e água. Fidelidade, irmãos, fidelidade. Aqui, irmão, aqui, o fogo aqui, irmãos, não é fogo estranho, não. Isaías capítulo 6, versículo 6. Isaías 6,6. Sabe da onde o serafim tirou o tenaz? Sabe da onde ele tirou o tenaz? Ele tirou no altar a brasa. Aqui, irmão, aqui nesse lugar é que tem que ter fogo. Tem que ter pessoas cheias do Espírito Santo igual tem, irmãos. Estou falando daqui não. Graças a Deus por essas irmãs abençoadas. Nós tivemos aí a irmã Joelma aqui quarta-feira, que deu aqui uma palavra abençoada. Irmã Regina, todas as irmãs que sobem aqui. São pessoas, irmão, que não precisa. Quando ele sobe aqui tem fogo, porque o fogo já está no altar. O fogo é a brasa viva do altar. É o que está em Isaías 6,6. Diz assim, ó: porém, um dos serafins voou para mim. Isaías está falando isso, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Era no altar que estava a brasa, é aqui que está a brasa viva. É no altar que tem que estar a brasa viva, não é aí no nosso meio. Quem está aqui, a brasa viva, o serafim vai pegar a brasa viva que vai levar para a sua vida, e vai tirar a iniquidade, e vai tirar mentira, e vai tirar pecado. Não é o pregador. Brasa viva. Sei será Josué não lá um dos profetas menor, que fala assim, este não é uma brasa viva tirada do altar. Eu esqueci aqui que eu não peguei essa referência. Ele estava falando do sacerdote Josué. No livro lá dos profetas, me falhou na memória agora, que falou assim, esse não é uma brasa viva tirada do altar. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o Satanás enganou ele. O Satanás, se eu lembrar aqui, eu te falo qual profeta que é, mas eu não lembro. Satanás tinha enganado ele. Ele estava com a roupa suja. A roupa suja na Bíblia, quando está suja, se trata de iniquidade, de pecado. Aí tiveram que tirar aquela roupa dele, e vestir ele de linho fino, que é a justiça de Deus. Mas Deus falou, essa não é unção. Você é unção tirada do fogo, irmãos. Nós fomos acesos no fogo, na fogueira de Deus. Não é aquela fogueira que a pessoa fazia antigamente, São João e São Pedro, no meio daquelas brasas meia-noite, para mostrar que era santo, não, irmãos. Santo é separado por Deus, é escolhido de Deus. Muito bem. Eu quero te dizer uma coisa. O rei Davi, antes dele morrer, ele chamou Salomão. Ele deu um conselho a Salomão, irmãos. Esse conselho, sim, irmãos,
É o melhor conselho que um pai dá para um filho. Às vezes dá todo bem, compra um carro novo, não é verdade? Dá para o filho, dá dinheiro à vontade. O filho às vezes vai para droga, o filho às vezes vai praticar um mal com aquele carro, com aquele dinheiro que o pai dá. Mas Davi deu ele um conselho, está registrado. 1 Reis, livro de Reis, porque não tem 2 reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, 3, 2 e 3. 3 versículos que nós vamos ler. Que diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem, foi uma ordem, nem foi conselho, deu ele uma ordem a Salomão, seu filho, dizendo, vamos ver o que ele falou com ele: eu vou pelo caminho de toda a terra, que é a morte. Toda a terra vai por esse caminho, toda a morte. Esforça-te, pois, e ser homem. Agora vamos ver o que é ser homem. É o que nós lemos lá em Deuteronômio 7, 9, que nós lemos lá. E guarda, olha o conselho de Davi para ele: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para que andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, para guardar o seu estatuto e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Irmão, isso nós temos que renovar isso na nossa vida. Isso é para nós no dia de hoje. Isso é para nós, irmãos. Ah, não, isso foi lá. Hoje não, hoje nós estamos num mundo moderno. Hoje o pai tem que deixar o filho fazer o que quer, ou a filha fazer o que quer. Não, irmãos. Não. É criança, tem que ensinar. Provérbio 22, você ensina a criança o caminho que deve andar, para quando envelhecer, quando tiver adulto, não desviar dele, tem que ensinar. Você jovem que está aqui, você criança, tem pouco. Anda no caminho do Senhor, para quando tiver velho não desviar. Isso é um privilégio muito grande, irmão, das crianças, de poder ensinar as crianças. Isso é a maior riqueza, irmãos. Não adianta, vamos dizer assim, dar muita coisa aos filhos e não ensinar os filhos a temer a Deus, temer os mandamentos, ser fiel a Deus. A fidelidade é que vai fazer a diferença, irmão. Fidelidade faz diferença no casamento, faz diferença no negócio, faz diferença no companheiro de colégio, faz diferença em todas as coisas, irmão. Faz a diferença. Fidelidade, ser fiel faz a diferença. Não é ser quadrado não, irmãos. Não é ser bobo igual as pessoas falam por aí não, irmãos. Você está indo, você está tomando posse de uma bênção que Deus prometeu. E você toma posse dela, que é quando partir daqui dessa terra, nós está com, igual todos aqui, estão com o nome escrito no livro da vida. Amém? Quem está entendendo? Aplauda o Rei Jesus. Deus seja louvado. Temos tempo ainda. Temos tempo ainda. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ensinou isso a gente, irmãos. Ensinou para pregar, ensinou para nós ensinar, para nós fazer discípulo, passar para outra pessoa, ensinar outras pessoas. Jesus fez isso. Em Marcos 16, 15, quando Jesus mandou ir, irmãos, Jesus mandou. Jesus falou assim: Antônio, se você quiser ir, não. Ele me chamou para o exército dele, irmãos, para fazer parte de um exército celestial dele. Não é um exército aqui na terra, não. É um exército, sim, do evangelho, das coisas espiritual, não das coisas material. Portanto, ele falou: ide. Ele não falou por favor. Ele disse assim: ide.
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele continua mais, né? Toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos parar por aí. Aí ele continuou depois falando: o sinal acompanha aquele todo que crê em meu nome, expulsa demônio, pisa serpente, se comer alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Então Jesus ali deu um ensinamento. Mas o outro ensinamento que ele deu é esse aqui, Mateus 28, 18. Vamos ler 3 versículos. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tinha poder, irmão, todo poder, todo poder, poder de tudo, no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações. Mas o que ele disse? Batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Não pode ser somente ouvinte, tem que ser praticante também. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É todas as coisas que Jesus tem ordenado. Eu não posso fazer a metade do que ele ordenou e deixar a metade para fazer. Eu tenho que fazer todas as coisas. Aí disse mais: e eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação do século. O mérito da obra de Deus não é nossa. O mérito é do Senhor Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo. Todo o mérito. Do século e do século, amém. Eu acabei ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Até a consumação do século, até Jesus voltar. Se ele não voltar daqui 10, 20, 30, 50 anos, mas nós sabemos que ele está com a igreja, ele está todos os dias, e a consumação do século. Aqui não tem celebridade, aqui tem fogo do Espírito Santo, aqui tem fogo nesse lugar queimando, tirando tudo aquilo que precisa tirar de nós, tirando o eu de nós, porque eu não sou nada neste mundo sem Jesus. Glória a Deus por isso. Agora é todos, irmãos, é todos. Não, Jesus está à procura. Talvez não sei quantos aqui, mas Jesus está. Deixa eu ver. Vou olhar se é aquele, vou olhar se é. Vou ver se é. Não é eu, não é. Quem vai separar? Quem vai separar o bode das ovelhas? É Jesus. É o pastor que deu a vida pelas ovelhas, não é nós. É Jesus que vai falar assim, vai separar o bode das ovelhas. Mateus 24, lá, o versículo não sei, 31? 41. Diz que vai reunir todas as nações. Todas as nações. Quem vai separar não é nós, não, é Jesus, irmão. Ele é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Vai separar todo e vai olhar assim, fala só, vem cá, ovelha, do lado direito.
bode do lado esquerdo. Aí ele vai dizer para as ovelhas assim, ó: vinde, bendita de meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Aí ele continuou falando: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive doente e fosse me visitar. E os bodes, quem está à esquerda? Jesus está à direita do Pai. A Bíblia fala que ele está à direita do Pai. E quem estiver à esquerda, que é os bodes? Apartai de mim, vós que praticai iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e os seus mensageiros. Quem é anjo do diabo, irmãos? É aquele que às vezes fala com você: você está indo na igreja todo dia? Ah, mas que bobeira! Ah, eu só vou uma vez, quando sabe, irmão, está te tirando da presença de Deus, está te tirando da unção de Deus, irmãos. Quanto mais nós vimos, mais nós recebemos, nós aprendemos. Quanto mais nós poder vir, irmãos, aqui é que é o lugar, irmãos. Aqui é que desce fogo. Aqui é que desce fogo. Por quê, irmão? Porque nós estamos na mesma visão. Eu não estou querendo aqui mostrar, não. Eu conheço os 66 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66. Esse é histórico, esse é poético, esse é isso, é aquilo. É os evangelhos. Não, a honra aqui, irmão, nós lemos aqui a sabedoria de Deus, a capacidade de Deus, vem de Deus, nada de nós mesmos. Aí eu estaria querendo ser celebridade de púlpito, de igreja. Não é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Não é isso. Aí o Salmo 106, 101, 6... Deus está procurando pessoas fiéis, pessoa leal aos mandamentos, pessoa que faz diferença, pessoa que é o sal da terra e a luz do mundo. Diferença, que faz a diferença. Cheio de incrédulo está por aí, irmãos. Ainda querendo roubar aquilo de mais precioso que Deus nos deu, que é a unção, irmão. De lutar com Satanás, de pisar na cabeça de Satanás. Tem pessoa que ainda tenta é os anjos, é os bodes. É os bodes. Não é o bode, coitado, aquele bode lá no pasto, não, tá, irmãos? É rebeldia. Quando fala bode, é porque é rebelde. As ovelhas ficam cá no lugar baixinho. Os bodes sobem lá em cima da pedra e ficam lá pulando. Rebelde. Quando fala bode, aqui está falando rebeldia. Procura os fiéis da terra. Os meus olhos, diz o Senhor, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Fiel tem que andar no caminho reto. Não pode andar em dois caminhos. Não pode servir a Deus e servir a Mamon. Lembra de Josué? Escolhe, faz a escolha. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que eu vou passar, não importa que cortam o meu pescoço, não importa que me prenda, mas eu e minha casa, nós temos que decidir, irmãos, a nossa vida. Deus está procurando, e Deus não está procurando lá fora, não. Deus está procurando entre nós, para mostrar a ele: eis-me aqui. Igual falou com Isaías.
Quando ele diz assim, depois do tempo, daquela brasa que saiu do altar, que ele tinha os lábios impuros e a boca impura ou qualquer coisa assim, né? De impuros lábios, e habitava no meio de nação de impuros lábios. Assim pode acontecer com a gente, irmãos. Aí vem o serafim com tenazes. Aí e agora quem enviarei? Eu aqui, Senhor. Envia a mim, bate no peito. Envia a mim, Senhor. Nós somos pentecostal, irmãos. Nós somos igreja, não é isso que não é fria e nem quente, porque morna estou a ponto de vomitar da minha boca. Glória a Deus, estou correndo aqui, irmão, como é que o tempo está passando aqui. Irmãos, o Salmo 119, 137, vou até falar aqui, nem vou ler lá, diz assim, ó, justo és o Senhor e reto são os teus juízes. 119, 137, o 119, 138 diz assim, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiel. E muito fiel. 1 Coríntios, esse eu quero ler. 1 Coríntios 1:9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, mas chamou nós para ser fiel, para ter comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós temos que ter comunhão com Ele, irmão. Nós temos que ter uma intimidade pessoal com Ele, porque não é um de nós que vão condenar o outro, mas lá em Ezequiel 18:20 está escrito, a alma que pecar, essa morrerá, porque o filho não leva a iniquidade do pai, e nem o pai leva a iniquidade dos filhos. Mateus, livro de São Mateus 25, fala o seguinte, 25, se eu falar o versículo aqui, nós vamos ler 20, 21, 22 e 23. Lá Jesus, irmãos, ele disse uma parábola, eu gosto dessa parábola. Quem tem talento aqui? Quem tem talento aqui? Todos nós temos, irmãos. Todos têm, a igreja tem, você tem. Se você não tem uma coisa, Deus te coloca em outra. Todos nós temos, ninguém diz assim, eu sou deficiente. Na obra de Deus, espiritualmente, não tem deficiente, não, irmãos. Todos são espiritual. Não tem deficiente espiritual. Aí fala que o Senhor, irmão, o Senhor fala que, se nós ler o começo ali, do 25, ele fala o seguinte, que teve um Senhor, se é Senhor, irmãos, se é Senhor, essa parábola está falando do próprio Jesus, que ele saiu da terra, mas nós estamos pegando aqui, porque senão não vai dar tempo de nós terminar. Fala que o Senhor saiu da terra. E quem saiu da terra? Foi Jesus, saiu da terra e foi para a glória. Aí fala que ele deu, presta atenção nisso, eu quero te chamar a atenção sobre isso. Não enterre o seu talento, tá, irmãos? Não enterre. Você, mais jovem, mais de idade, você tem um talento que Deus deu. Presta atenção nisso, não enterra ele, porque isso é complicado. Deus chamou o servo deles. Aí pegou 5 talentos, deu para um. E mandou que ele multiplicasse aquele talento. Chamou o outro servo e deu mais 2. O outro servo. Aí chamou o outro servo, deu um talento só para aquele servo. Aí Jesus, contando isso,
Jesus fala assim, ó, quando a cada um, está escrito lá, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. É isso mesmo. E tendo ele partido, o que recebeu os 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, quer dizer, multiplicou 10. Aí vamos ver o outro, quem ganhou 2, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ganhou 4. E o que ganhou 1, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Isso está falando de talento, tá, irmãos? Isso está falando das coisas espiritual, tá? Está falando, o 25 começa falando que esse Senhor, ele é o ausentor da terra. E ele deixou na mão dos servos. O que? Aqui tem servo do Senhor, irmão? Tem servo do Senhor aqui? Tem servo do Senhor? Então aplauda o Senhor, faz, aqui, Senhor, o teu servo. Aqui o teu servo. Aqui o teu servo. Aqui o teu servo. Aqui o teu servo. Mas tem que multiplicar. Tem que multiplicar. Tem que multiplicar. Tem que multiplicar os talentos. Aí ele disse assim, quer ver? E o Senhor lhe disse, 25 já lemos aqui. E o Senhor disse, Mateus 51, 22, também o que tiver recebido 1, muito bem. Eis que com ele ganhei outros 2, já lemos isso aqui. Disse o Senhor, o 23, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai prestando atenção, irmãos. Entra no gozo do seu Senhor. Por quê, irmão? Porque ele multiplicou os talentos dele. Ele converteu, mas ele ganhou almas. Ele ganhou almas, irmão, para o reino de Deus. Aí ele fala com outro aqui, o 26. O que recebeu 1 talento, já lemos 2, o 2 talentos ele pôs em 4, né? O 26, o que recebeu 1 talento, ele enterrou. Enterrou, irmão, não pode enterrar. Talento que Deus te deu, irmão, seja irmão, amém, seja para falar um amém, Jesus, amém, eu estou aqui, olha por mim, eu não sou capaz, mas a capacidade vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, mas não enterra o seu talento, igreja. Aquilo que você deu, guarda, aquilo que Deus te deu, guarda com todo cuidado. Porque o ladrão, ele não veio, senão para matar, roubar e destruir. Evangelho de São João 10:10. Mas Jesus diz, eu vim para que tenhas vidas e tenhais com abundância, glória a Deus, com abundância, glorifica a Deus, irmão, glorifica a Deus. Jesus veio para dar vida e tenhais com abundância, igual Deus está me dando. Não que eu sou eloquente, como diz Moisés. Eu não sou eloquente nem de hoje, Senhor. Eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de boca. Moisés, é eu que fiz a boca do homem. Eu vou pôr na tua boca as minhas palavras, Moisés. Glória a Deus. Irmãos,
exemplo de Moisés, já estou indo para o final já. Exemplo de Moisés, mas o que recebeu meu irmão, que tristeza, meu irmão, que tristeza, igreja. Eu não quero ouvir isso de ninguém, irmão, eu não quero isso para ninguém. Não quero, Senhor, não quero. Ajuda, Senhor, nós valorizar o nosso talento, o Senhor nos deu, Pai. Ajuda, ajuda. Mateus 25, 30. Ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Ó Espírito Santo, nos santifica na verdade, Senhor, para nós não perder, meu Pai, essa maior dádiva da nossa salvação, Senhor. Não, Senhor, não pode acontecer isso com a tua igreja, Senhor. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode acontecer isso com a sua igreja. Glória a Deus. Deus honra aquele que honra Ele. O que enterrou o seu talento. 25, 30, vamos ler. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dente. Não foi fiel, irmãos. Nosso tema hoje é fidelidade. Eu sei que é difícil. Em pleno século 21, eu sei que é difícil, mas o impossível aos homens. Os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Deus faz abundantemente muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Deus é Deus fiel. Ele nem é um homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Mas Ele pede de nós hoje, Ele pede de nós hoje para não conformar com esse século. Ele pede de nós hoje fidelidade. Ele pede de nós hoje. Por quê? Porque Ele não vai precisar de testemunha. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,6. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Nós somos os filhos de Jacó, porque ele chamava Jacó, mas depois ele lutou como príncipe com o anjo e foi chamado de Israel. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É que nós estamos aqui nessa noite. Não é a bondade minha, não é a bondade da igreja, mas é a misericórdia do Senhor que renova a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos. E glória a Deus por isso. E glória a Deus. E glória a Deus. E glória a Deus. E glória a Deus. E glória a Deus por isso que nós não somos consumidos. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, mas Ele não vai precisar de testemunha. Ele não vai falar a Pedro e João, ou Tiago, ou Lucas. Ele não vai chamar os discípulos. Vão lá, Paulo. Não vão lá na terra. Ele não vai precisar de testemunha, porque o homem olha a aparência, mas Jesus Cristo está sondando nesse momento o nosso coração. E nós temos escrito aqui como referência Malaquias capítulo 3, versículo de número 5. Faz o favor, irmão Jonathan, põe aqui para nós aí. Malaquias 3:5 diz assim, vai prestando atenção nisso.
Mas prestando atenção, Deus não precisa testemunha de pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus, mas quando Ele vier, Ele não vai precisar trazer a do céu testemunha não, porque Ele já sabe tudo, Ele já nos conhece tanto o nosso interior como o nosso exterior, Ele já conhece. Ele diz assim, e chega-me-ei a voz para juízo, e serei uma testemunha veroz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em salário, e as viúvas, e o órfão, e o que perverte o direito do estrangeiro, e não me temem, e não teme o Senhor, e não teme o Senhor. Porque vocês fazem isso é porque não teme o Senhor, mas nós tememos ao Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Os que não temem ao Senhor são essas pessoas que fazem isso aí, que jura falsamente, que rouba as viúvas, contra os feiticeiros, contra aquele que não teme ao Senhor. Jesus está falando de juízo, meu irmão. Jesus está falando de juízo. Jesus agora é a oportunidade, porque Ele ainda está como advogado, Ele está à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Ele está com um advogado. Aquele não, Pai, aquele é meu servo, aquele é filho amado, aquele creu em mim, aquele creu que eu ressuscitei, e que ao terceiro dia eu fui morto, e ao terceiro dia eu ressuscitei. Ele está falando com Deus, ele está dizendo para Deus: não tema, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvido, ouça. As 7 igrejas de Apocalipse, toda ela fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:10. Então já encerramos nesse versículo. Deus abençoe, irmã Camerina, aquele que serve um copo d'água ao humilde servo do Senhor. Toma a posse do galardão que está reservado para a senhora, em nome de Jesus. Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer. Não tema, tá, irmãos? Se acontecer com alguma coisa, não tema, não. Teme ao Senhor. Assim, qualquer coisa acontecer, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu general. O Senhor é meu protetor. O Senhor é meu ajudador. Fale assim, irmãos. As coisas que há de padecer, eis que o diabo lançarás algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ser fiel até a morte. Não temas o que vai acontecer no amanhã. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor é com a igreja. O Senhor é o general que peleja pela igreja. Aleluias, aleluias, aleluias.
Aleluias. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não precisa abrir. Deus diz com Daniel 12:13, diz assim: tu porém vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Não temas. Ser fiel. Ser fiel. Não tema. Os mandamentos do Senhor, irmão, a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, não, irmãos. Nós enchemos do Espírito Santo. É para na hora, irmão, na hora, nós ter suporte. Sabe? Nós ter suporte para nós aguentar aquilo que está por vir. Porque se nós não tiver fortalecido, nós não vamos resistir. A palavra de Deus diz: sujeitai a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Coloque em pé, a igreja coloque em pé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu tenho certeza, meu Pai, que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor, como está escrito, meu Pai, no profeta Isaías, antes que prospere naquilo que ela foi enviado, a tua palavra foi ministrada, Senhor, nessa noite, ó Deus. Senhor, nesse humilde servo, nesse menor, meu Pai, da casa de Israel, Senhor. Deus querido, eu te peço, meu Pai, sacia a fome, Pai, desse teu filho, dessa tua filha, porque eles veio aqui nessa noite, Deus, porque eles têm fome, eles têm sede de justiça, Deus. Começa, meu Pai, levantar nesse lugar homens e mulheres de Deus, para testemunhar, para pregar a boa nova, a boa notícia de salvação, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, Senhor Deus Espírito Santo, continua falando em cada coração nessa noite. O que eu não pude, Pai, o que a minha capacidade não vai além, mas o Senhor é um Deus infinitamente, Senhor, amoroso, cuidadoso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja, Senhor, e que seja para a tua glória e para a glória do teu santo nome. E todo diga amém e aplaude o Rei Jesus.